Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é Margarete Souza, ela é CEO da TOTUS e nós vamos falar sobre software e a importância do software para o controle das empresas e o gerenciamento de pessoas. E ao final do nosso programa teremos a música de Carinha Aguiar. Programa Ponto de Vista começando agora, pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, hoje vamos falar um pouquinho de software e de desenvolvimento de novas tecnologias. Vou conversar com Margarete Souza, ela que é CEO da TOTUS. Margarete, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho da empresa. Muitas pessoas têm muitas dúvidas quanto à TOTUS, principalmente do tempo de mercado, já que houve essa mudança no nome e a TOTUS já está no mercado há quase 30 anos. Como é que se deu esse trabalho, primeiro, de chegar aqui na nossa região, se consolidar e cada vez mais gerar mais empregos para as pessoas daqui da nossa região? Ok. A TOTUS no Amazonas, ela começou em 1996. Nós somos uma franquia da TOTUS. Foi um trabalho, o início foi um trabalho muito difícil, até pelo fato, é incrível dizer assim, eu entrei num mundo que era um mundo dos homens. Se você imaginar, 15 anos atrás, eu fui a primeira mulher no Brasil a ter uma franquia de software. Então, foi muito difícil naquele momento. Hoje, o mercado está bem diferente, a mulher já tem um papel mais firme no mercado. Nossa presidente. Nossa presidente. Mas eu sofri alguns preconceitos realmente na época, que foi natural, mas a gente foi conquistando esse espaço ao longo dos anos. E em Manaus, a gente, graças a Deus, vem consolidando o mercado na área de software. O projeto começou, no primeiro momento, como Microsiga, que era a software house que nós tínhamos naquele momento. Era software, a Microsiga já era a líder de mercado no Brasil. E a TOTUS, em 2004, ela cria a TOTUS, que é interessante o nome TOTUS, a origem da TOTUS. E de onde foi que surgiu esse nome? Pois é, na época quando o Papa Paulo VI faleceu, um repórter, um jornalista fez uma pergunta para ele, para quem era o patrimônio dele, né? E aí ele disse que era de todos, e TOTUS em latim é todos, né? Então, o nosso presidente um visionário, sacou o nome e dentro do projeto dele, que ele queria que a TOTUS fosse de todos, de tudo, mas o significado é mais ou menos por aí, ele tinha já esse projeto de adquirir novas empresas locais no Brasil, de concorrentes dele naquela ocasião. Então, ele criou a TOTUS e, em seguida, ele foi comprou a Logocenter, que era uma empresa de software. Em seguida, depois ele comprou a RM, comprou a DataSul, que eram as três principais concorrentes dele, brasileiras, no mercado, né? E, normalmente, as empresas acabam fazendo fusões. A TOTUS não fez fusão. Ela comprou essas empresas. Exatamente. Ela comprou as empresas e, em 2005, ela se tornou TOTUS S.A., que ela foi para a Bolsa de Valores, né? Então, hoje ela é uma companhia de capital aberto. Ou seja, todo mundo pode ser um pouquinho dono da TOTUS. Com certeza. Falando um pouquinho de mercado, Manaus, Amazonas, como é que está o nosso desenvolvimento aqui na Terra e, em seguida, fazendo um comparativo com o restante das regiões do nosso país? Olha, a nossa região norte, ela é uma região assim, muito desafiadora. Então, assim, dentro do Brasil, a TOTUS está no Brasil inteiro e nós estamos, elas são divididas, as franquias, por tamanho de porte. Então, nós somos uma franquia de porte médio, quer dizer, a gente aqui do norte, nós estamos no mesmo nível de algumas franquias do sul, porque agora diminuíram bastante, eles fizeram com a fusão, que é interessante, que a gente fala, a TOTUS não fez fusão, mas as unidades no Brasil fizeram fusões. Então, dá um exemplo, quem era RM, Microsiga e DataSul, em algumas regiões eles fizeram fusões para ter uma única marca, que é a TOTUS. No nosso caso aqui no Amazonas, aqui em Manaus, eu não fiz fusão e a gente comprou a carteira de clientes dos representantes da RM aqui em Manaus. Então, para mim, eu segui mais ou menos a mesma linha da TOTUS, né?
a gente partiu para a compra da RM em Manaus e dessa forma nós adquirimos hoje um porte dentro do Brasil, que nós somos uma empresa de porte médio. Temos uma carteira de mais de 250 clientes utilizando os nossos produtos, independente de CRM, ou Microsiga, ou DataSul, ou Logocentro. Hoje são todos TOTOS. Algumas pessoas não sabem o que é TOTOS, principalmente o leigo no assunto de informática. O que você pode me falar sobre a TOTOS? Tá, a TOTOS ela é uma empresa de desenvolvimento de software e de consultoria. Então, nós implantamos sistemas de gestão administrativas, o nome, que é um nome que algumas pessoas não entendem o que é o ERP. O ERP nada mais é do que um software de gestão e que vai auxiliar na administração e no resultado da empresa. Então, nós somos uma empresa de consultoria e serviços de software. Ou seja, tem que ter mão de obra qualificada para trabalhar com vocês diariamente. Eu sempre digo que em Manaus tem muita mão de obra, mas tem pouca mão de obra qualificada. Vocês, na empresa, estão sofrendo um pouco com essa situação da mão de obra? Com certeza. Hoje, o problema, na realidade, não é só no Amazonas. Hoje, o Brasil vive... É um problema nacional. Problema nacional. O Brasil vive pleno emprego. Quando a gente fala pleno emprego, é pleno emprego de pessoas qualificadas. Consequentemente, hoje falta mão de obra qualificada. E não é diferente aqui na região. Sofremos muito. Eu tive é incrível, mas eu tenho que trazer gente de fora para Manaus. E isso acaba sendo um custo maior para a gente quando a gente precisa investir cada vez mais na nossa mão de obra local. Então, nós temos programa de trainee e fazemos um investimento pesado. E, assim, a nossa mão de obra ela não fica pronta de uma hora para outra. A gente leva, em média, de 6 a 1 ano para preparar uma mão de obra qualificada. E, com isso, tem um reflexo complicado para a gente, que o volume do crescimento nosso não é na mesma proporção da mão de obra. E a gente tem que estar sempre treinando, e sempre com programa de trainee. Cada categoria, eu sempre digo o seguinte, cada categoria tem algumas diversidades, tem alguma situação. Vou te dar um exemplo, como, por exemplo, nos casos dos advogados, em que se ganham uma maturidade a partir dos 30, 35, 40 anos. O médico, depois de fazer sua residência. E nesse caso, quem trabalha em desenvolvimento de software, normalmente são pessoas bem mais jovens. Como é que se faz para colocar na cabeça desses jovens a responsabilidade que eles têm que ter, principalmente no desenvolvimento de programas de tamanha importância, que acabam gerando o controle de empresas? Na realidade, assim, a nossa faixa etária na empresa é de 28 anos hoje, dentro da nossa equipe. Ou seja, uma equipe jovem. Jovem. E o grande problema hoje da qualificação de mão de obra é a responsabilidade. Você foi bem positivo quando você coloca a parte de responsabilidade. O jovem não tem a maturidade suficiente para atender um cliente com qualidade. Então, o grande problema é investimento realmente. O nosso serviço maior hoje não é o desenvolvimento do software em si, que a TOTOS em São Paulo, são 4 unidades hoje no Brasil de fábricas de software, desenvolvendo software. Nossa atividade principal é a consultoria e a implantação do sistema. Então, esses jovens têm que ser preparados, independente do projeto, do sistema, como implantar o sistema, a gente tem que ter um trabalho que é preparar como atender um cliente, qual a qualidade. Todos nós queremos ser bem atendidos. Então, esse é um grande preparo que a gente tem que fazer com o jovem, porque ele não tem maturidade suficiente. Eu tenho na empresa, hoje, eu posso citar um nome, mas assim, a gente traz bastante jovens da Fundação Nokia. Então, a Fundação Nokia é o que fomenta uma das melhores mãos de obras locais para o nosso segmento. Então, nós utilizamos bastante recurso estagiários, eles estão terminando o curso, então, esses estagiários nós preparamos e eu tenho 15 anos hoje em Manaus, eu tenho um estagiário que começou comigo vindo da Fundação Nokia. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem aqui em Manaus, a própria Cefet também é uma mão de obra que a gente procura realmente trazer de Manaus. E eu, como amazonense, eu quero e sempre tive como objetivo principal investir na mão de obra local. Tem momentos que a gente precisa recorrer, mas, em geral, a nossa equipe praticamente são todos amazonenses.
Ok, fazer só um pequeno intervalo. Volto já já com o programa Ponto de Vista.